Bom dia. Vimos apresentar a liturgia para este domingo da Paixão, chamado também Domingo de Ramos, porque evoca a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e evocando essa procissão desde o Jardim das Oliveiras até ao Templo de Jerusalém, que as pessoas aclamavam o Senhor, Hosana, Hosana, ao Filho de David, e depositavam as suas capas no caminho para que Jesus passasse, erguiam os ramos, cortavam ramos de oliveira e de palmeira e cantavam e aclamavam. Portanto, é o Domingo de Ramos que nós celebramos também com toda esta nossa simplicidade, mas também solenidade. E acontece que, à chegada à igreja, ou melhor, na missa deste dia, lemos então três leituras, das quais sobressai naturalmente a paixão, todo o relato da paixão de nosso Jesus Cristo. Em cada ano lemos um evangelista, este, como é o ano C, lemos o Evangelho segundo a paixão de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Na primeira leitura, pois, aquela leitura de Isaías, que é comum aos 3 anos, que nos fala do servo de Javé, o servo de Javé que apresenta as costas àqueles que batiam, as faces, aos que lhe arrancavam a barba e que não furta o rosto aos insultos e os ouvidos aos impropérios. Portanto, essa figura está mesmo ali retratadinha em Jesus, não é? Jesus que sofreu tudo isso, não é? Portanto, a comunidade cristã viu nessa figura do servo de Javé, assim escrito tantos anos antes, tantos séculos antes por Isaías, viu realmente a figura de Jesus de Nazaré. E depois a segunda leitura da carta aos Filipenses fala-se precisamente de como Jesus, sendo o Filho de Deus, é o chamado hino cristológico, Jesus, Filho de Deus, pois desce à nossa condição humana em tudo, igual em nós, exceto no pecado, para realmente nos redimir do pecado, nos redimir da culpa. E temos então o Evangelho segundo São Lucas, que tem umas particularidades mesmo muito interessantes. Diremos, há coisas únicas, não é? Por exemplo, o Evangelho de São Lucas é caracterizado todo ele pela misericórdia, pela bondade de Deus e de Jesus que mostra esta misericórdia do Pai, e por isso também neste Evangelho nós temos cenas muito interessantes, por exemplo, aquela primeira no Jardim das Oliveiras, quando chega aquela gente para prender Jesus e depois Pedro ripa da espada e corta a orelha do criado do sumo sacerdote. E Jesus cura o ferido. Ou seja, é esta lição tão bonita de que os inimigos, não há inimigos, há adversários. Temos os nossos adversários, mas os nossos adversários devemos fazer com que eles se tornem melhores. Isso é essa a máxima do cristão. O inimigo é para ser destruído, mas nós não temos inimigos, não há inimigos. E então Jesus dá esta lição, de facto, de ir curar esse criado sacerdote. É realmente o único evangelista a dizer isso. Outro dado muito importante é quando na negação de Pedro, na casa do sumo sacerdote, também Pedro diz que não conhece Jesus e logo o galo cantou. E Jesus olhou fixamente, eternamente, para São Pedro, para compreender que afinal Pedro, enfim, com toda a sua vontade de defender, de proteger, mas afinal também era fraco, também falhou naquele momento, não é? Tal como os outros apóstolos, não é? Os outros apóstolos também, Lucas nunca diz que eles fugiram, que os apóstolos, os discípulos fugiram todos, não. Aqui diz que acompanhavam-no à distância. Portanto, Lucas compreende assim a fraqueza dos discípulos, ou seja, revela como Deus também conhece e compreende as nossas próprias fraquezas. Também São Lucas, um outro aspecto também muito importante, de facto, que muita gente não se dá conta, é o único evangelista também a colocar nos lábios de Jesus aquela palavra, perdoai-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. De facto, não é só os soldados que mataram Jesus, mas é as autoridades que riscaram a sua morte e todos aqueles que contribuíram para a sua morte. Portanto, perdoai-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. E também é só em São Lucas, também, outro dado muito único de São Lucas, que durante a ceia, Jesus, terminada a ceia, e diz no fim, fazei isto em memória de mim. É interessante, não é? Todos na missa dizemos sempre esta palavra, não é?
fazei isto em memória de mim. Pois é o único evangelista a contar esta frase que Jesus disse. Também na oração do Horto das Oliveiras, Jesus mostra a sua fraqueza, a sua humanidade e reza, pedindo ao Pai que o ajude, não é? Portanto, que se faça a sua vontade. Então o Pai envia o Espírito que conforta Jesus, não é? E assim a adesão ao Pai é bem mais forte. Também na ceia, é São Lucas que coloca no fim da ceia uma certa discussão que os discípulos tiveram sobre o servir. E é aí que Jesus coloca esta doutrina do servir, de que as nações, ou os poderosos das nações, exercem poder sobre elas, mas entre vós sei como aquilo que serve, não é? Portanto, este testemunho de servir é muito importante também. Outro, e Jesus quis colocá-lo aqui para mostrar essa dedicação como um testamento. Não é? Outro episódio único também em São Lucas é uma coisa sem importância, que é durante o interrogatório de Pilatos que quer ver se livra daquele problema difícil que tem entre mãos. Não quer condenar Jesus, mas não sei como é que há de fazer. Por um lado, as autoridades judaicas a pressioná-lo, por outro lado, ele vê que Jesus não tem culpa nenhuma. Então Pilatos quer-se descartar e envia o Jesus ao Herodes, que é filho daquele Herodes que quis matar o menino Jesus e matou as crianças de Belém. Este é um filho, mas é um filho pusilânime, um filho fraco, não é político, e o que ele gosta mas é de passar a vida e passar bem, não é? E então também anda à cata de coisas mirabolantes. E como tinha ouvido falar de Jesus que fazia os milagres, então também ele quer de facto que Jesus, na sua presença, faça algum milagre, mas Jesus não faz nada, nem diz nada. Ou seja, para aqueles que querem da religião uma coisinha simples, e que esteja assim, sempre a proteger e a defender e a curar, e agora, pronto, a serviço da religião só para proveito pessoal, também Jesus mostra precisamente essa rejeição neste episódio da ida a Herodes, que é narrado apenas por São Lucas. E também a amizade que depois eles que eram inimigos, e Pilatos e Herodes eram inimigos, mas Herodes depois fica a ser amigo de Pilatos. Dizer também outro dado muito importante, que no caminho do Calvário há um grupo de mulheres que choram por Jesus. Mulheres de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai por vós mesmas e pelos vossos filhos. Também é São Lucas o único a contar este pequeno episódio. E depois também o ato final. Jesus morreu, dizemos nós, entre dois ladrões. Mas não eram ladrões de laranjas, nem ladrões de coisas simples. Eram ladrões criminosos, eram assassinos, não é? Portanto, eram, para merecerem uma pena máxima de crucifixão, é porque era gente assim, não é? Então, vendo que companhia, a dizer uma palavra mais feia, que companhia que Jesus teve também, enfim, na sua morte, não é? Quando nasceu, qual foi a companhia de Jesus? Pastores. Ao longo da vida, na sua vida pública, os publicanos, as mulheres de má vida, os pecadores, as prostitutas. E no fim da vida, não podia ser diferente, os criminosos. Portanto, os ladrões. Portanto, aquelas periferias, aqueles rejeitados, não é? Jesus, e depois outra coisa, Jesus parte para o Pai, mas não vai sozinho. Leva também alguém que nos representa a nós, também nos representa a nós, a nossa alma. Leva também um pecador recuperado. Este diálogo também é bonito. Enquanto que Mateus e Marcos dizem que os que estavam crucificados com Jesus o insultavam, injuriavam, etc., São Lucas diz que um deles sim, mas o outro não. O outro até o repreendia. E o outro até depois disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres ao teu reino. Por isso é por isso que nós gostamos de São Lucas. É por isso que a narrativa da paixão de São Lucas, segundo São Lucas, é realmente muito humana, muito misericordiosa, olhar pelo lado da bondade, e, portanto, não podemos deixar de não amar este Senhor, e cada vez mais, e cada vez melhor. A nossa semana aqui em Paranhos, depois irá decorrer conforme o programa que está afixado. Salientamos a ceia, portanto, a missa da ceia do Senhor às 7h15 de quinta-feira,
com a cerimónia de lava-pés aos meninos que irão este ano fazer a sua primeira comunhão. Depois a adoração eucarística até à meia-noite, no lugar da reposição do Santíssimo. Na sexta-feira vamos ter às 3 da tarde as cerimónias da Paixão do Senhor, com as leituras, com a adoração da Santa Cruz, a oração pelas necessidades do mundo, a oração universal, a coleta para os lugares santos e a comunhão. Portanto, isto será na igreja às 3 da tarde e à noite teremos uma união ao Papa em Roma, no Coliseu de Roma. Iremos ter a Via Sacra com o Papa, em que os nossos jovens também vão desempenhar um papel importante e faremos, se o tempo naturalmente o permitir, que diz que sim, então nós sairemos da cripta a fazer essa Via Sacra, subimos cá em cima ao terreno da igreja e depois faremos o Calvário cá em cima, no cimo da laje da cripta, e daí depois descemos levando o esquife com o Senhor morto. Vamos buscá-lo ao Campo Lindo e faremos a procissão do enterro do Senhor, assim, daqui do alto da cripta até dentro da cripta. Chegando lá, pois a forma de terminarmos essa Via Sacra e esta celebração será, de facto, mais uma vez, fazermos a adoração da cruz. Depois, no sábado, temos pois, a Vigília Pascal, é às 10 da noite, será na cripta, e já sabeis como é muito importante essa celebração em que pois, esperamos os raios da ressurreição, da aurora da ressurreição. Portanto, no domingo de Páscoa, pelas 9 horas da manhã, portanto, sensivelmente pelo fim da missa das 8h30, serão as cruzes do compasso e serão 13 a visitar todos os lugares e as zonas da nossa paróquia, anunciando a Páscoa da Ressurreição. Há 2 anos que não se faz isto, vamos lá ver como é que vai ser. Há uma certa regras para a visita pascal, portanto não há beijo da cruz, há só uma vénia, há uma oração, há a bênção da casa portanto há este retomar desta alegria pascal. Para além disto temos a oração de laudes na sexta-feira santa de manhã, a celebração de laudes no sábado santo, às 10 da manhã na igreja, portanto haverá outros atos complementares deste nosso programa. No domingo de Páscoa também, a missa principal, depois vai ser ao 12h15 na igreja. Haverá uma missa de dia aqui, do dia, chamada missa do dia aqui na cripta, às 11, mas ao 12h15, quando as cruzes regressam, quando os homens e as mulheres do compasso regressarem, então teremos a Eucaristia na Igreja Matriz. Muito obrigado por este bocadinho e até à próxima semana, se Deus quiser.